Olá, sou a Carla Guimarães, R2 de Ginecologia e Obstetrícia, e sob a orientação do Dr. Gilberto, hoje iremos abordar a aula sobre ciclo menstrual fisiológico. Ao longo da aula serão discutidos conceitos e definições, o ciclo ovariano e suas fases, folículo pré-antral, folículo antral, o pré-ovulatório, a ovulação e a fase lútea, e abordaremos também o ciclo endometrial, dividido em fase proliferativa, secretória e menstruação. Por fim, faremos uma breve discussão sobre o artigo. A definição de ciclo menstrual fisiológico ou normal tem ampla variação entre as literaturas. Williams traz que, quanto à duração, tem uma média de 28 dias para mais 7 ou menos 7, com fluxo durando entre 4 a mais 2 e menos 2 dias. Observa-se maiores irregularidades nos 2 primeiros anos após a menarca e nos 3 anos antes da menopausa. E a grande determinante da variação de dias do ciclo será a fase folicular, uma vez que a fase lútea tem duração estável de aproximadamente 13 a 14 dias. Quanto ao volume, espera-se uma perda de 20 a 80 ml de sangue por ciclo, e seu início é conceitualmente definido como o primeiro dia da menstruação. Observa-se a ocorrência de 2 ciclos concomitantes, o ovariano, dividido em fase folicular e lútea, e considerando um ciclo de 28 dias, a fase folicular dura do 1º ao 14º dia e a fase lútea do 15º ao 28º. E, sincronicamente, temos o ciclo endometrial, distribuído entre fase menstrual, proliferativa e fase secretora. Como já abordado na aula de neuroendocrinologia, para o correto funcionamento do ciclo menstrual, é necessário que hipotálamo, hipófise e ovários funcionem em sintonia. A liberação pulsátil de GNRH pelo hipotálamo, regulada por dopamina, serotonina, beta-endorfina e noradrenalina, estimula a liberação hipofisária pulsátil de FSH e LH. Ambos apresentam receptores nas células da teca granulosa nos ovários e sua ligação estimula eventos esteroidogênicos, culminando na produção ovariana de estradiol e progesterona, que são os 2 principais hormônios envolvidos na regulação da função ovariana e no controle do ciclo reprodutivo. Nesse gráfico, há todos os ciclos e suas fases, bem como suas repercussões. Observa-se que com a liberação pulsátil das gonadotrofinas, o FSH e LH, respectivamente, ocorre o desenvolvimento folicular e, consequentemente, a expressão de receptores para essas gonadotrofinas nas células ovarianas, as células da teca e da granulosa, permitindo a ocorrência da esteroidogênese, elevando os níveis de estrogênio, que pelos seus diversos mecanismos de feedback propicia o pico de LH e, consequentemente, a ovulação, seguida do aumento da produção de progesterona pelo corpo lúteo. E durante todo esse processo, observa-se que o endométrio fino, ao início do ciclo, recém-descamado, se prolifera e em seguida aumenta seu tecido glandular e vascular, criando um ambiente adequado para o desenvolvimento de um possível embrião. Agora, iremos aprofundar nas explicações sobre o ciclo ovariano. O ciclo ovariano é dividido entre fase folicular, naquela que ocorre o crescimento e desenvolvimento do folículo dominante, regulada principalmente pela secreção pulsátil de FSH e na qual ocorre a predominância estrogênica. Após a fase folicular, ocorre a ovulação, seguida pela fase lútea, que corresponde à formação do corpo lúteo, é regulada principalmente pela secreção de LH e ocorre nessa fase a predominância de progesterona. A foliculogênese tem origem na vida embrionária
e não depende da ativação do eixo hipotálamo, hipófise e ovário pelas gonadotrofinas. Com 5 a 6 semanas de vida, as células germinativas primordiais, que se originam no endoderma do saco vitelínico, alantoide e da parte caudal do intestino primordial, migram para a crista genital. Entre 6 e 8 semanas, ocorre uma rápida multiplicação mitótica dessas células germinativas e entre 16 e 20 semanas, forma-se o folículo primordial, que consiste em um oócito na etapa de diplótano da prófase meiótica, envolvido por uma camada única de células da granulosa. Já na puberdade, ocorre a multiplicação dessa camada única de célula da granulosa, formando o folículo primário. A partir da puberdade, com o início do funcionamento do eixo hipotálamo, hipófise e ovário, mediado pelo FSH, o oócito aumenta o volume e é cercado por uma membrana, a zona pelúcida. As células da granulosa sofrem proliferações de múltiplas camadas e as células do estroma em torno do oócito se diferenciam em teca interna e teca externa. As células da granulosa, induzidas pelo FSH, sintetizam as 3 classes de esteroides, em maior intensidade os estrogênios, devido à aromatização dos androgênios no seu interior. O estrogênio tem ação autócrina no interior do folículo e seu aparecimento precoce permite uma resposta folicular a concentrações relativamente baixas de FSH. Portanto, em conjunto, o FSH e o estrogênio promovem um rápido acúmulo dos receptores de FSH nas células da granulosa e dessa forma estimulam sua proliferação. A influência do estrogênio e do FSH aumenta a produção de líquido folicular que se acumula nos espaços intercelulares da granulosa, formando a cavidade antral e dando origem também ao folículo antral. O líquido folicular gera um ambiente endócrino específico e fornece o meio necessário para a maturação e o desenvolvimento ordenado do oócito, uma vez que é rico em hormônios, principalmente estrogênio, fatores de crescimento e citocinas. Além disso, o FSH induz o desenvolvimento de receptores de LH nas células da granulosa. Esses receptores de LH serão importantes na fase pré-ovulação para fornecer as grandes quantidades de estrogênio necessárias nesse ponto do ciclo. Na imagem, temos a ilustração das 3 fases foliculares abordadas: o folículo primordial, com sua camada única de células da granulosa, o folículo pré-antral, com a camada de células múltiplas da granulosa e o início da diferenciação das células do estroma em teca interna e teca externa, e o folículo antral, com suas múltiplas células da granulosa e a formação da cavidade antral com a produção do líquido folicular. Uma curiosidade é que a sensibilidade à ação do FSH é modulada localmente pelo hormônio antimileriano, que é expresso nas células da granulosa dos folículos primordiais recrutados e naqueles em crescimento. Como o número de folículos em crescimento está correlacionado ao tamanho do reservatório de folículos primordiais, o hormônio antimileriano funciona como marcador indireto dessa reserva ovariana. Relembrando a aula de esteroidogênese, o sistema duas células e duas gonadotrofinas, ele é responsável pela produção dos progestágenos, dos androgênios e dos estrogênios nas células ovarianas. As células da teca apresentam os receptores de LH que, quando ativados, regulam a entrada do colesterol, que é a internalização do LDL-colesterol nas mitocôndrias. Dessa forma, o tecido da teca é estimulado a produzir os androgênios, que serão, então, convertidos em estrogênios nas células da granulosa, por meio da aromatização induzida pelos receptores de FSH nessas células. E para simplificar essa ilustração, que o colesterol entra na célula da teca mediado pela ação do LH, onde é convertido em androgênio, e esse androgênio é transmitido por junções gap para a célula da granulosa, onde pela ação do FSH é convertido
sob aromatização em estrogênio. O crescimento inicial dos folículos ocorre ao longo do tempo de duração de vários ciclos menstruais e envolve respostas independentes da regulação hormonal. Desse modo, os folículos estão continuamente disponíveis com aproximadamente 2 a 5 milímetros de tamanho para serem recrutados pelo FSH na transição lúteo-folicular. Aqueles não recrutados evoluem para a atresia e apoptose. Portanto, um aumento do FSH e a manutenção desse aumento é característica crítica para resgatar uma coorte de folículos da atresia e permitindo que surja um folículo dominante e, consequentemente, sua evolução para a ovulação. A seleção do folículo dominante é resultado de ações estrogênicas associadas à ação da inibina B. O estrogênio exerce efeitos inibitórios no hipotálamo e na hipófise anterior, diminuindo a secreção pulsátil de GNRH e a resposta da hipófise ao GNRH. Essa relação de feedback negativo serve para retirar a sustentação de gonadotrofinas dos outros folículos menos desenvolvidos. A queda do FSH leva a um declínio da atividade da aromatase dependente do FSH, limitando a produção de estrogênio nos folículos menos maduros. Mesmo se um folículo menor tiver sucesso em alcançar um microambiente estrogênico, a diminuição do suporte de FSH interromperia a proliferação e a função da granulosa, promovendo a conversão a um microambiente androgênio e, assim, induziria alteração atrésica irreversível. Ao entrarem em processo de apoptose, a resposta ao FSH é modulada por fatores de crescimento locais, como o TNF, produzido na granulosa, que inibe a estimulação da secreção de estradiol pelo FSH nesses folículos. O folículo dominante continua dependente do FSH e precisa completar seu desenvolvimento pré-ovulatório em face do declínio dos níveis plasmáticos. Dessa forma, ele apresenta duas vantagens significativas: um conteúdo maior de receptores de FSH, adquirido por causa de uma taxa de proliferação maior da granulosa, e um aumento da ação do FSH, por causa de sua alta concentração intrafolicular de estrogênio, o que o deixa mais sensível ao FSH. Além disso, o maior acúmulo de massa de células da granulosa é acompanhado por um desenvolvimento avançado da vascularização da teca, duas vezes maior do que nos demais folículos, o que permite uma oferta preferencial de gonadotrofinas ao folículo dominante. A inibina B, um peptídeo formado por uma unidade alfa e uma beta B, é o tipo de inibina secretada predominantemente pelas células da granulosa do folículo dominante na fase folicular, potencializado pela ação do fator de crescimento semelhante à insulina 1. A secreção da inibina B na circulação amplifica ainda mais a retirada de FSH dos outros folículos, garantindo a sua dominância. Ocorre aumento do estrogênio, chegando a um pico aproximadamente 24 a 36 horas antes da ovulação. O pico de estrogênio é essencial para a ovulação, pois apesar de, em baixos níveis, impor uma relação de feedback negativo ao LH, em níveis elevados e sustentados, o estrogênio exerce um efeito de feedback positivo. Nas mulheres, é necessário uma concentração acima de 200 picogramas por ml. O pico de LH sela o destino de apoptose dos folículos não dominantes, com seu conteúdo mais baixo de estrogênio e FSH. O LH tem efeito específico nas células da granulosa e tecais, convertendo-as em secretoras de progesterona. Aqui tem-se a imagem de um folículo pré-ovulatório, no qual as células da granulosa aumentam e adquirem inclusões lipídicas, as células da teca se tornam vacuoladas e altamente vascularizadas, e o oosto prossegue para a meiose. Além disso, observa-se a formação do cúmulo ósseos.
pela dissociação do ósseo envolto em células da granulosa. O início do pico do LH é o indicador mais confiável da ovulação iminente, ocorrendo cerca de 12 a 14 horas antes da ruptura folicular. O pico de LH inicia a retomada da meiose no óvulo, que se completa apenas após a entrada do espermatozoide, a luteinização das células da granulose e a produção de progesterona, a expansão do cúmulo ósseos e a secreção de prostaglandinas essenciais para a ruptura do folículo. Com o pico de LH, os níveis de progesterona no folículo continuam a elevar-se até o momento da ovulação. FSH, LH e progesterona estimulam a atividade de enzimas proteolíticas, resultando na digestão do colágeno da parede folicular e no aumento de sua distensibilidade. Prostaglandinas E2 aumentam no líquido pré-ovulatório em resposta ao pico de LH e atuam para liberar enzimas proteolíticas na parede folicular, além de contrair as células musculares lisas no ovário, auxiliando assim na extrusão do cúmulo ósseos. Os níveis de estradiol têm queda vertiginosa quando o LH chega ao máximo, pois o tecido da teca dos folículos antrais saudáveis exibe ascensão acentuada da supressão da esteroidogênese quando exposto a altos níveis de LH. As células da granulosa, que estão fixadas à membrana basal e envolvem o folículo, tornam-se as células lúteas. Aqui, observa-se a imagem ilustrando o processo da ovulação, com a distensibilidade e ruptura da parede folicular e com a liberação do cúmulo ósseos. As células da granulose da teca se luteinizam, cujo grau de luteinização é pré-determinado pelo acúmulo de receptores de LH nessas células durante a fase folicular. A vascularização da camada granulosa é essencial para permitir que o LDL colesterol chegue às células lúteas para fornecer substrato para a produção de progesterona. A ligação ao receptor, internalização do LDL e processamento pós-receptor são regulados pelo LH. O tempo de vida e a capacidade esteroidogênica do corpo lúteo são dependentes da secreção contínua, mesmo que em pequenas quantidades, de LH. Os níveis de progesterona se elevam depois da ovulação, chegando ao máximo aproximadamente 8 dias após o pico de LH. As gonadotrofinas se mantêm em baixos níveis na fase lútea, em decorrência do feedback negativo do estrogênio, da progesterona e da inibina A, cuja secreção é controlada pelo LH, o que mantém em inibição o início de um novo crescimento folicular. As fases lúteas têm duração média de 14 dias e são consideradas normais entre 11 e 17 dias. O corpo lúteo rapidamente declina, cerca de 9 a 11 dias depois da ovulação, e o mecanismo da degeneração continua desconhecido. A sobrevida do corpo lúteo é prolongada pelo surgimento de um novo estímulo de intensidade crescente, o HCG. Acredita-se que o HCG iniba o sistema de ativina A, produzido localmente, e evita sua ação sobre os fibroblastos para sintetizar e liberar metaloproteinases, que contribuem para a luteólise. A regressão lútea é inevitável, a menos que o corpo lúteo seja resgatado pelo HCG na gravidez. A função do corpo lúteo é crucial durante as primeiras 7 a 9 semanas de gravidez, até que se estabeleça a esteroidogênese placentária. Quando não houver fecundação e, portanto, os níveis de HCG suficientes para a manutenção do corpo lúteo, ocorre sua luteólise. Dessa forma, ocorre redução da secreção de inibina A e, consequentemente, fim do seu efeito supressor sobre a hipófise
que volta a secretar FSH. Com a degradação das células da teca e progesterona, ocorre redução da esteroidogênese e retorno da secreção pulsátil do GnRH, que estava fortemente suprimida pelos níveis altos de estradiol e progesterona da fase lútea. E com o aumento progressivo de FSH, se inicia o resgate de uma nova coorte de folículos. Nos próximos slides, observamos a correlação das fases do ciclo ovariano com suas alterações ultrassonográficas. Nessa imagem, observa-se o desenvolvimento do folículo dominante. Nos dias 5 a 7 do ciclo, um número variável de pequenos folículos de 2 a 6 milímetros de diâmetro pode ser visto em ambos os ovários. Por volta do 8º dia do ciclo, 6 a 9 dias antes do aumento do hormônio do pico do LH, no meio do ciclo, um folículo atinge cerca de 10 milímetros de diâmetro. É o folículo dominante. Ele cresce aproximadamente 2 milímetros por dia, geralmente atingindo um diâmetro de 20 a 25 milímetros no momento da ovulação. No entanto, o tamanho folicular, pouco antes da ovulação, é bastante variável, variando de 18 a 30 milímetros, limitando assim o valor da medição do diâmetro do folículo sozinho como um preditor de ovulação. Nesta imagem, observa-se um ovário perto do final da fase folicular do ciclo menstrual. É o que chamamos do folículo pré-ovulatório. É um sinal de maturidade folicular essa detecção do cúmulo óforos dissociado, que aparece como uma pequena estrutura hiperecogênica triangular que se projeta no folículo dentro de 24 horas antes da ovulação. No entanto, esse sinal também não é visto com frequência suficiente para ser um preditor confiável de ovulação. Nesta imagem, observa-se a representação ultrassonográfica da fase lútea. O corpo hemorrágico se desenvolve dentro de 1 hora após a ovulação. É reconhecido como um cisto pequeno e irregular com paredes ecogênicas e múltiplos ecos, que se originam do sangue coagulado. Depois disso, o corpo lúteo varia em tamanho e padrão de ecogenicidade. Pode permanecer como um cisto de 1 a 2 centímetros, com paredes espessas, ou uma estrutura predominantemente císticas, com fios de material sólido, uma estrutura predominantemente sólida sem componentes císticos, ou um cisto de corpo lúteo hemorrágico de 3 a 4 centímetros, com um padrão de eco interno reticular de teia de aranha. O achado mais frequente é um cisto pequeno, irregular e de paredes grossas com ecos de baixa ecogenicidade. O corpo lúteo é uma estrutura muito vascular e ao Doppler colorido mostra fluxo sanguíneo de baixa resistência ao redor do cisto, conhecido como anel de fogo. Abordaremos agora as alterações endometriais que acontecem ao longo do ciclo menstrual fisiológico. A superfície endometrial é reepitelizada 4 a 7 dias após o início da menstruação. A fase proliferativa acontece sob influência dos estrogênios secretados pelos ovários. As células do estroma e as células epiteliais endometriais se proliferam rapidamente. Ao aumento da espessura do endométrio, devido ao crescente número de células estromais e ao crescimento progressivo das glândulas endometriais e novos vasos sanguíneos no endométrio. Na ocasião do pico de LH, a espessura endometrial apresenta-se numa média de 12 milímetros. Após a ovulação, pela secreção estrogênica e progestagênica pelo corpo lúteo, ocorre, respectivamente, leve proliferação celular adicional do endométrio e inchaço e desenvolvimento secretório acentuado do endométrio. As glândulas aumentam em tortuosidade
e o excesso de substâncias secretórias se acumula nas células epiteliais glandulares. Ocorre aumento do aporte de lipídios, glicogênio e sanguíneo nas células estromais. Isso ocorre para promover condições apropriadas para a implantação do óvulo fertilizado. No pico da fase secretória, cerca de uma semana depois da ovulação, o endométrio tem uma espessura média de 14 milímetros. Se não ocorre a fertilização, o corpo lúteo subitamente involui, e a redução de estrogênio e principalmente de progesterona levam à menstruação. Vasoespasmo, diminuição dos nutrientes ao endométrio e a perda de estimulação hormonal desencadeiam necrose no endométrio, especialmente dos vasos sanguíneos, formando áreas hemorrágicas que crescem rapidamente e fazem com que as camadas externas necróticas se separem do útero. Entre o segundo e o quinto dia da menstruação, a espessura endometrial encontra-se entre 1 e 2 milímetros. Nas próximas imagens, observaremos a correlação ultrassonográfica das alterações endometriais durante o ciclo menstrual. A primeira imagem corresponde ao endométrio fino na fase folicular inicial, pois após a menstruação, o endométrio aparece como uma fina linha hiperecóica como resultado do derramamento da camada funcional. Ao longo da fase folicular, ocorre proliferação da camada basal sob influência do aumento da secreção do estradiol. Essa proliferação resulta em uma aparência de linha tripla na ultrassom, com o endométrio aparecendo hipoecóico em comparação com as linhas brilhantes hiperecóicas das camadas basais central e externa. Por fim, a imagem ultrassonográfica do ultrassom característico da fase lútea. Após a ovulação, a linha tripla desaparece e é substituída por uma faixa hiperecóica de aproximadamente 10 a 14 milímetros de espessura. O brilho dessa faixa parece estar relacionado ao aumento do comprimento e tortuosidade das glândulas endometriais, com o armazenamento de muco e glicogênio dentro da camada funcional. O artigo Hiperinsulinemia induz puberdade precoce e assíncrona em camundongas fêmeas magras foi publicado em setembro de 2022 no The Journal of Endocrinology, apoiado pelo Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Ciências Reprodutivas da Universidade de Yale. Com base na associação da obesidade, a puberdade precoce e a disfunção ovulatória em meninas, o estudo em questão levantou a hipótese de que a hiperinsulinemia presente nessas meninas obesas contribui para o início da puberdade, acionando prematuramente o eixo hipotálamo-hipófise ovariano. Para isolar o efeito da insulina e eliminar os fatores de confusão, como hormônios, adipocinas e inflamação proporcionados pela obesidade, observou-se a transição puberal entre camundongos fêmeas magras normais e camundongas magras com mutação que leva à resistência insulínica na musculatura esquelética, resultando numa elevação de 4 vezes a insulina sérica. Foram comparados entre os dois grupos de camundongos a resistência à insulina e a hiperinsulinemia puberal, o início da puberdade, a progressão da puberdade pela morfologia ovariana e da glândula mamária, o pico de quispeptina e níveis séricos de LH pré-púberes. Os dados sugerem que elevações precoces e sustentadas de insulina na ausência de obesidade iniciarão a puberdade. Os camundongos hiperinsulinêmicos mostraram início precoce da puberdade por meio de efeitos fisiológicos mediados por estrogênio, seguidos por uma sequência de parada anormal da maturação de folículos ovarianos e padrões anormais de ramificação das glândulas mamárias.
Os camundongos hiperinsulinêmicos tiveram um pico mais precoce e uma expressão mais alta de quispeptina, o que leva à regulação positiva da secreção do GNRH. Além disso, observaram-se níveis basais elevados de LH nesses camundongos, o que sugere que a sinalização desencadeada por insulina iniciou a puberdade através de reguladores centrais. O estudo traz também que foram expostos o hipotálamo, a hipófise e o ovário ao mesmo nível hiperinsulinêmico. Portanto, são necessários mais estudos para determinar em qual nível a insulina teve seu maior efeito no início da puberdade precoce. Essas são as referências usadas para a aula e obrigada!